Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de tipos booleanos ou valores booleanos, tá? Então eu vou criar uma nova classe aqui, exemplo 03. E aí eu vou definir essa classe com a função main, né? Função estática main. E aí vamos falar um pouco de tipos booleanos, tá? Bom, os valores booleanos, são as variáveis booleanas, são variáveis que podem assumir verdadeiro ou falso, né? E as expressões relacionais, expressões de comparação, por exemplo, eu vou comparar uma variável com outra, se A é igual a B, se x igual a y, se x igual a 3, se x maior que 50, né? Esses valores são valores que devolvem um valor verdadeiro e falso, né? E existem os operadores também, os operadores que combinam valores booleanos, que são as expressões lógicas aqui, ou conectores lógicos, né? Tem o conector e, o conector ou, e uma operação de negação, né? Então, essa tabelinha aqui, ele traz dois valores, A e B. Se A for false e B for false, a operação de E ele resulta em false. A falso e falso é dá falso, né? Falso e verdadeiro, né, a operação de E dá falso. Verdadeiro e falso dá falso. Então veja só, se tiver algum falso na história aqui, o resultado dá falso para a operação de E. Se as duas operações forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. O ou já é diferente, né? É uma opção ou outra. Se uma opção for verdadeira, né, se tiver uma condição verdadeira aqui, o resultado é verdadeiro. Se as duas condições forem falsas aqui, o resultado é falso. A ou B, o ou é um barra barra, né? Esse barra reta aqui, né? Vertical. Então, se as duas condições forem falsas, falso ou falso dá falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui, se alguma condição for falsa, dá falso. E aqui, se alguma condição for verdadeira, dá verdadeiro. E a negação é tudo que for verdade se torna falso, tudo que é falso se torna verdade. Ó. Negação de falso é verdadeiro. Negação de falso é verdadeiro. Negação de verdadeiro é falso. Negação de verdadeiro é falso. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou declarar uma variável booleana A igual a true. Uma outra variável booleana B igual a false. Eu quero saber qual que é o valor de A e B. Então, vamos ver quanto que é o resultado. A e B é falso, né? Somente A, se eu tirar aqui, somente o A é verdadeiro. Somente o B é verdadeiro. O B é falso, desculpe, né? E a combinação do A e B é falso. De acordo com aquela tabelinha lá, né? A e B. Então, o nosso A é verdadeiro. A é verdadeiro e B é falso, e o resultado é falso. Se tiver algum falso nessa história, o resultado é falso. O ou é o pipe, né? Então, A é verdadeiro, B é falso, verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Bom, para que serve isso, né? A gente pode, por exemplo, declarar uma variável idade, por exemplo. Entidade.
e definir que a idade é 25 anos, por exemplo. Né? E aí eu posso, por exemplo, vou apagar isso aqui, né? Posso criar uma condição do tipo A recebe o resultado da comparação se a idade é maior do que 18 anos, maior ou igual a 18 anos. Então, a idade é inteiro, mas quando eu faço uma comparação, eu estou fazendo uma comparação aqui, essa comparação de igualdade devolve um valor verdadeiro ou falso, né? 25 é maior que 18, verdadeiro ou falso? Então eu posso mostrar aqui, por exemplo, se a pessoa é maior de idade. É maior de idade? E a nossa variável A aqui devolve uma resposta dizendo se é maior de idade ou não. Verdadeiro, 25 é maior que 18, então ele é maior de idade, verdadeiro. Se fosse 13 anos, a resposta daria falso. Se eu colocasse assim, char sexo, por exemplo, feminino, 13 anos, e aí colocasse B igual a sexo igual a M, por exemplo, sexo masculino, ele devolveria falso. Então seria masculino. E aí o B guardaria o resultado da expressão, né? Então eu posso perguntar assim, se um valor x é maior do que 10, eu tenho que declarar x, né? Vou declarar um int x aqui, int x maior ou igual a 10, x maior ou igual a 10, verdadeiro. E aí aplicar o operador de negação. Então, se era true, ele vai devolver falso. Então a gente pode ter valores verdadeiros e falsos combinados com outras variáveis aqui. E, a, ou, b, por exemplo. Bom, o a aqui, a idade é maior que 18, é verdadeiro, porque a idade aqui é falso, a idade é 13. Né? Sexo igual a masculino é falso, então provavelmente esse cara vai dar falso e falso ou falso. Esse resultado aqui daria falso. Por que a gente coloca isso? Né? Muitas situações eu preciso combinar comparações e terminações lógicas aqui. Né? Então, e às vezes eu preciso devolver alguma coisa, verdadeira ou falso. Alguma pergunta que é uma pergunta de decisão. Né? Deseja continuar? Sim ou não? Posso devolver verdadeiro ou falso. Sei lá,
Uma função que diz se um determinado valor está dentro de uma faixa entre por exemplo, é maior do que 1 e menor do que 10, por exemplo, ele pode devolver verdadeiro. Então, funçõezinhas que podem devolver sim ou não. Respostas do tipo sim ou não, e podem ser armazenadas em variáveis ou devolvidas como booleanas. Tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.